Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 15. João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora junte os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém, amados? Amém, queridos? Eu quero meditar com você nessa noite sobre o jeito de Deus. Nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Amém, queridos? Vou repetir: o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Amém? Amém. Nós lemos aqui sobre a multiplicação dos pães. Jesus atravessa o mar e uma multidão segue a ele. Queriam ver os sinais, porque Jesus já estava famoso aqui, né? Já era o popstar do momento. E todos queriam ver Jesus ensinando e Deus operando milagres através de Jesus. Aí Jesus observa toda aquela multidão e estava ficando tarde, e Jesus pergunta para os seus discípulos: onde nós vamos comprar pães? Como é que nós vamos dar de comer esse povo? Jesus estava ali só provocando os discípulos, porque a Bíblia diz que já sabia o que ia acontecer. E Filipe, que era um dos mais entendidos de matemática, de lógica, fez as contas e disse: olha, preciso de muito dinheiro para alimentar essa multidão. No outro evangelho diz: olha, se nós tivermos 200 denários ainda não é suficiente. Hoje cerca de 7 a 10 mil reais. Não dá para comprar pão para tanto povo. O povo tão grande como esse. Aí André
comenta na conversa também, e o André diz assim, o André diz, olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, de um rapazinho que trouxe e colocou aqui à disposição. Aí o André representa aqui a voz do pessimismo. Aí ele diz assim, do que serve isso para tanta gente? Isso não serve para nada. A voz da lógica e a voz do pessimismo. Isso é muito comum, irmãos. Nós irmos diante de um grande problema, diante de uma solução que nós necessitamos. Vem a voz da lógica, não é possível, precisa disso, precisa daquilo. A voz do pessimismo, não adianta, não tem jeito. Só que o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Diga, o meu Deus é poderoso. E Deus pode fazer qualquer coisa. Agora é interessante porque o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Então Jesus operou, falou André, falou Felipe, discutido, e Jesus agora entra em cena e ele fala. E quando Jesus fala, meu irmão, pode esperar que coisa boa vai acontecer. Quando Jesus fala conosco, coisas boas acontecem. Amém? Amém. Aí Jesus operou o milagre da multiplicação. E todos nós queremos provar do milagre da multiplicação em nossas vidas. Todos nós, sem exceção. Você quer mudar o nível da sua vida financeira? Sim ou não? Amém. O nível é um nível bem melhor. Você quer provar de uma multiplicação de Deus na sua vida financeira? Nas bênçãos de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Mas tem que ser do jeito de Deus e não do seu. Você quer sair do ponto que você está, do ponto que você está hoje, ao ponto que Deus quer te levar? E eu já declaro que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Mas você quer chegar a esse lugar? Sim ou não, irmãos? Mas tem que ser do jeito de Deus e não do seu jeito. Irmãos, tem que ser do jeito de Deus e não do meu jeito. Amém? Amém, queridos? Então quero que você entenda nessa noite que o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Então, analisando esse milagre da multiplicação que Jesus realizou aqui, e quando Jesus começa a falar, a primeira coisa que Jesus diz, que Jesus nos ensina sobre esse poder multiplicador, sobre essa multiplicação, esse milagre da multiplicação, e que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para nós provarmos da multiplicação de Deus na nossa vida. Irmãos, ponha em ordem o que está em desordem. Ponha em ordem o que está em desordem. Primeira coisa que Jesus fez aqui, Ele colocou toda aquela multidão em ordem. Mas dois evangelhos falam dessa multiplicação de pães. E nos outros, complementando, Jesus manda que sejam divididos em grupos de 100, em grupos de 50, e cada um desses grupos tem um chefe. E no momento que ele opera a multiplicação, isso fica fácil de lidar, de distribuir o pão e peixe. Mas o que eu quero que você entenda aqui, irmãos, é que para que haja multiplicação de Deus na sua vida, é necessário que você coloque, que nós coloquemos todas as áreas da nossa vida em ordem. Em ordem. Se não tiver em ordem, não há multiplicação. Se tiver em desordem, não há multiplicação.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é organizado. Sem organização não há multiplicação. Você pode repetir isso? Diga, sem organização não há multiplicação. Então, tudo que Deus multiplica tem que estar em ordem. Deus sempre traz uma palavra de ordem. Deus sempre traz uma palavra de organização. E se a gente quer provar desse milagre multiplicador de Deus na nossa vida, nós precisamos ter a nossa vida em ordem. É necessário nós termos, irmãos, a legalidade para que Deus possa operar na nossa vida. É necessário nós entendermos que o nosso Deus é um Deus de legalidade. Deus opera em tudo que é legal. Mas Deus tem muita dificuldade, geralmente Ele nem opera em algo que é ilegal. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer multiplicar o que você tem, mas quando Deus chega e está em ordem, não, então a palavra dele para a tua vida é, coloca em ordem. Então coloque em ordem os seus negócios, coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem o seu salário, coloca em ordem o teu casamento, coloca em ordem o teu namoro, coloca em ordem a tua vida, coloca a tua vida em ordem, porque se tiver em ordem, a unção de multiplicação vem. Se tiver organizado, o poder de Deus se manifesta, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Quantos entendem isso? Então legalize a sua vida, querido. Legalize a sua vida. Nós precisamos, irmãos, observar todas as áreas da nossa vida. Olha a palavra de Jesus, coloque todos em ordem. É como se o Senhor tivesse hoje aqui falando para mim e para você, coloque a sua vida em ordem. Olhe as áreas da sua vida. Seus negócios estão em ordem. A sua vida está em ordem. A sua família está em ordem. Se a sua família estiver bagunçada, como é que Deus vai operar? Existe uma organização para o lar. Existem os componentes do lar. Olha, irmãos, quem é que manda na sua casa? Lá em casa, quando a gente pergunta a Raabe, todo mundo manda, porque a gente pergunta assim, quem é que manda nessa casa? Ela diz, você. Todos que perguntam de você. Então, na ótica dela, todo mundo manda. Mas, irmãos, uma casa em que é uma bagunça. Tem que ter ordem até para comer, meu irmão. Tem que ter ordem. Você já viu uma casa bagunçada? Não tem quem mande, nem o pai manda, nem a mãe manda, nem os filhos mandam, ou então todos mandam de uma vez, é uma bagunça total. Tem que ter ordem até na hora de comer. Tem casa que não se senta para almoçar ou para jantar junto. Está tudo lá nas panelas, vão lá e cada um pega e o último fica sem nada. Falta de organização, falta de ordem. Sem ordem não há multiplicação. Mas quando há ordem, quando há, irmãos, organização, a unção de multiplicação se manifesta. Amém? Aleluia. Segundo ponto, que Jesus tocou aqui. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E o André já tinha dito, não serve para nada. O que é isso para uma multidão tão grande? Mas Jesus pega e através desses 5 pães e 2 peixinhos, que uma multidão é alimentada. O texto diz que eram 5.000 homens. Mas 5.000 homens representa, irmãos, quase 20.000 pessoas.
porque aqui não contavam nem mulheres, nem crianças. Então representava quase 20 mil pessoas. Então qual é a lição que nós aprendemos aqui? A segunda lição. Irmãos, o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona, amém? Então a segunda lição que nós entendemos isso é: creia que o pouco pode se multiplicar. Creia que o pouco pode se multiplicar. Deus tem o poder de multiplicar o pouco. Amém, amados? Irmãos, mas sabendo disso, o diabo, ele faz de tudo para você amaldiçoar o pouco que tem. Preste atenção. O diabo faz de tudo para você amaldiçoar o pouco que você tem. Olha se isso aqui não é comum. No dia do pagamento, a pessoa pega o conta-cheque, o que é que ela diz? Atestado de pobreza. Amaldiçoando o salário. O que é que ela diz quando pega o conta-cheque, ou quando olha a conta corrente no dia e que entrou o seu salário? Esse salário não vale nada. É muito pouco. É uma miséria. Amaldiçoando o pouco que tem. Então entenda o que eu estou lhe falando nessa noite. Assim, você amaldiçoa o pouco que vem na sua mão. Quando você faz isso, meu irmão, jamais será multiplicado. Jamais. Quando você amaldiçoa o que você tem, o pouco que você tem, isso não se multiplica. Isso se acaba muito rápido. E a situação fica cada vez mais preta. Fica cada vez mais difícil. E você não sabe por quê. Porque você tem amaldiçoado o pouco que tem recebido. Quando você olha para a sua casa e amaldiçoa a sua casa, não é essa casa velha, eu queria uma casa melhor, mas eu tenho uma casa velha. Ai, o meu carrinho velho, eu queria tanto um carro novo, mas esse carro, esse não serve para nada, esse carro velho, feio. Não é isso que você tem aprendido aqui. Você tem aprendido a cuidar do pouco, a honrar o pouco que Deus te dá, porque Deus é Deus de multiplicação. Aí você atrai a bênção do Senhor, e Deus te leva para outro nível. Não é a lógica, irmãos. Deus não age pela lógica. Deus não age pelo pessimismo. Deus não age pelo que você está vendo. Comece a declarar o que você quer ver e comece a abençoar o pouco que você tem. Olha, irmão, se você e eu, ao recebermos os nossos salários, nós levantarmos esse salário aos céus, irmãos, nós dissermos assim: estes são os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. E é com esses 5 pães e esses 2 peixes que eu vou realizar os meus sonhos, que eu vou realizar os meus projetos de vida. Irmãos, isso vai acontecer com certeza, irá se multiplicar. Porque Deus é fiel para com a sua palavra. Mas haja crendo, abençoe o pouco que você tem e ele se multiplicará. Milagre não se explica, não procure explicação.
Não procure. Porque milagre não se explica. Deus quer realizar milagres na sua vida. Deus quer multiplicar o que você tem. E isso é milagre. Milagre não se explica. Não queira nem saber de onde vem, mas a solução de Deus virá. Irmãos, eles estavam num deserto. Não tinha dinheiro, não tinha supermercado. O que tinha era 2 pães. Era 5 pães e 2 peixes. Era o que tinha. Amém, amados? Então preste atenção. Abençoe o pouco que você tem. Porque ele vai se multiplicar. Amém? Você crê nisso? Então tenha como princípio de vida. Tenha como princípio de vida. Abençoe esse pouco aí, minha irmã. Tenha como princípio de vida abençoar o pouco. Amém? Abençoa o pouco, porque o pouco vai se multiplicar. Irmãos, com Deus o pouco é tanto que sobra. Não foi o que aconteceu aqui? Quando terminou, todo mundo satisfeito e sobrou 12 cestos cheios. E não tenta buscar explicação, porque é milagre. E milagre não se explica. Amém? O fato é que eles saíram abençoados. Então, eu quero que você faça um ato profético nessa noite. Quero que você olhe para as suas mãos. Mãos são para abençoar. E também para amaldiçoar. Mas nosso caso é para abençoar. Amém? Eu quero que você olhe para as suas mãos. No meu tem um M de Márcia. Olhe para as suas mãos. Diga assim: o pouco que vier, as minhas mãos, eu abençoo e creio que Deus vai multiplicar. Diga de novo, diga: o pouco que vier, as minhas mãos, eu abençoo e creio que Deus vai multiplicar. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quanto vale o pouco que vier às suas mãos? Quanto vale? Eu vou lhe dizer o quanto vale. Vale o muito que Deus quer multiplicar. Vale os seus sonhos e os seus projetos de vida realizados, em nome de Jesus. Amém? Diga: o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Então, outra coisa que aconteceu aqui interessantíssimo nesse milagre. E que se nós praticarmos, o milagre da multiplicação vai ser uma coisa normal na nossa vida. Terceiro e último, pratique a liberalidade. Pratique a liberalidade. Irmãos, tem um garoto no meio dessa multidão, que tem 5 pães e 2 peixes. Esse garoto, ele nos dá uma lição. Uma lição de vitória da generosidade sobre a avareza. Esse garoto, diante daquela multidão faminta, com o seu pequeno lanche, ele poderia ter se omitido, ele poderia ter ocultado a sua provisão, que com certeza a sua mãe preparou para ele.
Ele poderia ter pego aquele lanchinho dele e ter se escondido atrás de uma pedra e comer escondido de todo mundo, ou atrás de uma moita, porque foi para ele que a mãe dele fez. Ele poderia, irmãos, ter feito muitas coisas, mas ele resolve fazer uma coisa. Ele resolve levar esse pouco que tem, esse lanche, ele resolve entregar para Jesus. Ele resolve compartilhar. Ele resolve dar. Ele resolve cooperar. Talvez ele não tenha a visão ampla da coisa, não a visão de alimentar aquela multidão, mas ele talvez tenha a visão até de dizer assim: eu vou dar para Jesus, eu prefiro que ele coma do que eu. O fato é que esse cesto chega até Jesus e foi pela liberalidade daquele rapaz, daquela criança. Ele pratica a liberalidade. E pelo fato de ele praticar essa liberalidade, vem uma unção de multiplicação e quase 20.000 pessoas são alimentadas. Como é importante nós praticarmos a liberalidade. Jesus disse: é dando que se recebe. Jesus disse: dê e você receberá. A boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Irmãos, quando nós damos, nós ativamos o poder multiplicador de Deus na nossa vida. Quando nós damos, nós acionamos o milagre da multiplicação. Se esse menino fosse avarento, no máximo ele teria se alimentado. Mas ele praticou a liberalidade. Irmãos, se nós praticarmos a liberalidade, nós vamos provar do sobrenatural de Deus de uma forma muito constante na nossa vida. Eu vivo isso desde que eu me converti. Desde que eu me converti, irmãos, eu vivo isso. Milagre multiplicador de Deus na minha vida. Um ano que eu nem me lembro mais, eu dei uma moto para um pastor. Olha como isso é um poder que manifesta naturalmente. Eu dei uma moto para um pastor, uma moto novinha que eu tinha, dei para ele. Eu vi ele indo para a igreja, levando a esposa numa bicicleta. Eu dei isso, era mais ou menos em abril. Em dezembro, tinha 3 motos na minha garagem. 3. Eu até disse para minha esposa: vamos dar o carro que vai se multiplicar. E multiplica mesmo. Multiplica mesmo. Porque, irmãos, quando nós damos, isso é algo espiritual. Isso é algo espiritual. O diabo, ele quer que a gente seja mão de vaca, miseráveis. E não adianta você dizer assim: ah, mas é porque eu quase não tenho, pastor. Divida o pouco que você tem. Divida, porque o profeta chegou na casa de uma viúva e ela ia fazer um bolo. E ela disse: vou fazer o bolo, vou comer com meu filho e vamos esperar a morte. Não tem mais de onde vir. E o profeta diz: dá para mim. Parece até egoísta isso. Ele disse: dá para mim. E ela aplicou a liberalidade. Fez e deu. Ela deu ao profeta e ela ativou a unção da multiplicação sobre a sua casa. E a Bíblia diz que nunca mais faltou a farinha e o azeite. É o pouco. É o pouco que multiplica, não é quando eu tenho muito. Deus quer multiplicar o pouco e muito na sua vida.
Mas se vocês vai ensinar, quando eu tiver muito, eu vou ser liberal, eu vou usar liberalidade, vai ser nada, vai ser pior, irmãos. Seja liberto hoje disso. Seja liberto hoje, use a liberalidade para ajudar quem precisa, que aparece diante de você, para ofertar na igreja local. Olha, irmãos, eu tenho dito aqui e eu vou repetir, porque eu aprendi e ensino esta igreja. É crendo e falando que acontece. Amém? Eu creio e eu falo, logo acontece, está na Bíblia. Então, eu vou dizer para vocês, essa oferta de final de ano que a gente faz, logo, eu vou estar dando oferta de 100 mil, de 50 mil. Eu vou testemunhar aqui para vocês. Só para vocês entenderem como o princípio bíblico funciona. E você pode dizer, mas como, pastor? Não sei também, eu creio no milagre, eu creio na palavra. Eu só estou dizendo e crendo. Eu falo, eu creio e falo, logo acontece. Então creia, comece a praticar. Quando eu falo isso, não é para você trazer ofertas para a igreja, não é com esse objetivo, não, irmãos. A liberalidade não está em ofertar na igreja. A liberalidade é um estilo de vida. Liberalidade, quem usa liberalidade, aplica liberalidade na sua vida, vê um parente seu necessitado, vai lá e ajuda, sem querer nada em troca. Porque do que adianta ter tanto, às vezes, e não poder ajudar um parente? Do que adianta? Para que isso? Se eu tiver e não poder ajudar e abençoar pessoas, do que vai me adiantar tanto dinheiro? Quantos entendem isso? Então, irmãos, eu quero ler 2 textos aqui, para nós encerrarmos. Sabe o que acontece quando nós praticamos a liberalidade? Provérbios 3:9 e 10 diz: honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte do que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com o que você tem, com o melhor do que você tem. É pouco, o melhor do pouco, eu honro ao Senhor. E o que é que vai acontecer? A multiplicação vai acontecer. É o que está escrito aqui, que nós estamos lendo. Amém, amados? Salmo 112, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 9, para a gente já encerrar essa palavra. Olha o que diz o texto de Salmo 112, 1 em diante. Louvado seja o Senhor! Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade, conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido. Olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Isso aqui é o generoso que a Bíblia fala. Quem pratica a generosidade. Deus quer que eu e você sejamos generosos. Que possamos praticar a generosidade, porque quando fizermos isso, Deus vai manifestar uma unção de multiplicação. Amém, amados?
Se você tem pouco, a unção de multiplicação vem. Você vai ter muito mais. Se você tem muito, pratica e você vai ter muito mais. Amém, amados? Em Deus. Amém? Quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Os discípulos aqui, irmãos, viram na oportunidade uma tragédia diante daquela situação. Jesus, porém, viu na tragédia uma oportunidade. Amém? Todos nós, preste atenção que eu vou te dizer, todos nós, sem exceção, todos nós temos 5 pães e 2 peixes. Quanto eles valem? Saiba que eles valem os seus sonhos e os seus projetos de vida. Amém? Então incline a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra é poderosa para nos abençoar. Ó Deus, nós aprendemos nesta noite, Senhor, que o Seu jeito nem sempre faz sentido, nem sempre compreendemos, mas sempre funciona, Pai. Nós queremos nos submeter ao Seu jeito, ao jeito da Sua palavra, ao comando da Sua voz. Ó Deus, assim como o Senhor manifestou o Seu poder no meio dessa multidão, assim como nós aprendemos nessa noite, Pai, que é necessário colocar tudo em ordem na nossa vida. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite, em tudo que tiver desordenado, fora da Tua ordem, que nós possamos agir e colocar em ordem, Pai. Tudo que tiver fora da legalidade, ó Deus, que nós possamos sair deste lugar com a consciência de que temos que legalizar a nossa vida, e tudo que nós temos, sim. Pai, nós cremos, Senhor, aprendemos a crer nessa noite que o pouco pode se multiplicar, e colocamos diante do Senhor o pouco que nós temos. Ah, Deus, colocamos diante do Senhor. Queremos ver essa unção de multiplicação. Toca na vida de cada um agora aqui e libera essa unção de multiplicação, Pai. Deus, assim como os homens que te serviram e que te temeram na Tua palavra, mostra como eles foram abençoados e multiplicadores. Tudo que tocavam prosperava, tudo que faziam dava certo, porque a unção de multiplicação, a unção do Senhor era liberada sobre as suas vidas. E nós, como Tua igreja, hoje tomamos posse desta unção, meu Pai, em nome de Jesus. Nós renunciamos da nossa vida toda palavra de maldição com aquilo que nós temos, toda palavra de maldição sobre o nosso salário, que seja removido agora. Toda maldição que nós temos lançado sobre os nossos bens, que sejam removidos agora. Nós abençoamos o pouco que temos, nós abençoamos tudo que possuímos, no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós saímos nessa noite também com a consciência de praticarmos em nossa vida a liberalidade. Remova nesta noite toda a avareza, todo espírito de miséria, todo espírito que tenta reter, em nome de Jesus, que caia por terra, mas que a Tua liberalidade se manifeste na nossa vida, Pai, independente do que temos. Nós queremos praticar liberalidade com o pouco que temos, Senhor,
porque aquele menino, ele praticou isso, e o seu poder se manifestou, uma multidão foi alimentada, em nome de Jesus, Pai. Aquele menino foi o teu canal para alimentar aquela multidão. Nós nos colocamos diante do Senhor como tua igreja, para sermos o teu canal, para abençoar esta cidade, para abençoar esse estado, para abençoar esta nação, Pai. Em o nome de Jesus, nós tomamos posse do poder da sua palavra, em nome de Jesus.